Hoje pela manhã nós começamos a estudar o Evangelho de João, no capítulo 1, sobre a vida de João Batista. Nós estaremos no mês de janeiro, mês de fevereiro, trazendo mensagens dentro do Evangelho de João. E eu resolvi fazer uma minissérie dentro dessa série sobre a vida de João Batista. Hoje de manhã eu falei um pouco sobre a identidade nossa identidade enquanto filhos de Deus, porque no capítulo 1 nós vamos ler a história, mas João Batista estava lá batizando e aparecem alguns sacerdotes, alguns levitas, perguntando para João, fazendo duas perguntas para ele. Primeiro, quem é você, João Batista? E depois eles perguntam, por que você batiza? Hoje de manhã nós vimos essa primeira pergunta, João, quem é você? Vimos que em Cristo nós encontramos a nossa identidade, e como é importante nós nos identificarmos com Cristo para que possamos viver aquilo que Deus ele tem para cada um de nós. Mas hoje vamos ver um pouquinho nessa noite, convido você a abrir a palavra de Deus, ainda em João capítulo 1, nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 42. Até o versículo 42. João capítulo 1, do versículo 25 até o versículo 42. Diz assim: E perguntaram a João, então por que você batiza, se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi, e dou testemunha de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez em companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. Te louvamos porque podemos estar aqui nesse lugar, abrindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, Senhor Deus, estudando, Senhor Deus, nessa noite. Mas, Senhor Deus, tudo isso será em vão, Pai. Se o Teu Santo Espírito, Pai, não nos iluminar nessa noite, não soprar em nossos corações a Tua palavra, Senhor, não falar conosco aquilo que o Senhor tem preparado, por isso nós te clamamos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu favor, sopra o Teu Espírito nessa noite nos nossos corações, venha nos ensinar, Senhor, que saiamos daqui impactados pela Tua palavra, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Essa é a história de João Batista. Nós lemos no capítulo 1 do Evangelho de João, e todos os evangelhos contam a história, né? Tanto no Evangelho de Mateus é contada, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, cada um conta umas coisas a mais, umas coisas diferentes, e o Evangelho de João, ele traz nessa perspectiva aqui, nessas 2 perguntas que são feitas. Hoje de manhã nós vimos quando
alguns homens foram perguntar para João Batista: quem é você? Na verdade, a pergunta deles era mais no sentido de entender com que autoridade ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo. Porque João Batista, ele trouxe uma coisa que era totalmente nova, totalmente diferente para a religião daquela época, que era o judaísmo. Não se fazia aquilo que João estava fazendo. Por isso que João Batista incomodava muito dos sacerdotes e muito dos levitas. O que João começou a fazer, aquela doutrina de sair batizando pessoas, de falar: venham aqui que eu vou batizar você, se arrependa e seja batizado, isso daí não existia em lugar nenhum. Quando se olha lá para o Antigo Testamento, existiam sim alguns batismos, alguns rituais de aspersão, mas era um pouco diferente, ele não tinha nada a ver com o que João Batista estava fazendo. Antigamente tinha, se alguém tocasse, se alguém tivesse fluxo, seja fluxo de sangue, fluxo de sêmen, algum tipo de fluxo, e tocasse no sangue ou no sêmen, teria que ir e se batizar, entrar num batistério, e até em Israel é muito conhecido, os batistérios, que é tipo um laguinho, é um cantinho, tipo um cantinho, um aquáriozinho que tem aqui, mas são 2 escadas, onde você desce por uma, até você imergir totalmente, e aí depois você sai pela outra, totalmente lavado. Isso era um ritual que se fazia, que até a lei mandava fazer. Existiam outros também, que era para a pureza, para purificar o templo, para purificar se pegava lá, se matava uma novilha vermelha, e aí com as cinzas da novilha misturava numa água, e daí que vem a famosa água benta. Já ouviu falar na água benta? Que alguns sacerdotes até hoje em dia tem, fica jogando água no povo, dá umas aspergidas, ou seja, quando tudo que tocava água ficava santo. Então era um outro tipo, ou seja, não tinha esse negócio de: olha, se arrependa, vem aqui, se arrependa dos seus pecados e venha a ser batizado aqui. Isso era uma coisa totalmente nova, era uma doutrina que, se fosse pegar hoje, nos dias de hoje, seria uma coisa que qualquer um que fizesse isso já estava expulso da ordem dos pastores. Por quê? Porque é uma coisa nova, uma novidade, não era a sola escritura que o pessoal fala. Já ouviu falar no sola escritura? Ou seja, tudo que está aqui é o que a gente faz. Tanto que esses sacerdotes, esses levitas, chegaram: escuta, quem que é você? Você é o Cristo? Você é aquele que estava prometido, o Cristo prometido lá de Daniel? Ele falou: não sou. Você é Elias? Elias está para vir, é você? Ele falou: não sou. Você é o profeta lá de Deuteronômio? Ele: não sou. Então quem é você? Por que você está batizando então? Se você não é nenhuma dessas autoridades que estava prometida, por que você batiza? E esse é o tema da mensagem de hoje. Por que você batiza? E aí isso vale para a gente também. Porque às vezes a gente, principalmente nós que somos da igreja batista, Eu sou da igreja batista. Você é batista? Pode dar um amém aí, irmão? Amém. Olha, ele falou com gosto, Falou com gosto, eu sou batista. Mas por que somos batistas? Por que batizamos? Essa pergunta vale para a gente também. Por que a gente batiza? Às vezes a gente se esquece de uma doutrina tão importante, e por isso que nós vamos estudar hoje, com a vida do primeiro batista, o João Batista, Foi o primeiro batista que existiu. A gente faz a brincadeira, que a Igreja Batista foi fundada aqui no 1º século, com João Batista, A gente faz essa brincadeira. Mas vamos ver por que João batizava. Por que será que João batizava? Primeiro vamos ver por que João batizava. E quando a gente entender por que João batizava, aí nós vamos entender também por que nós devemos batizar também. Porque isso vale para cada um de nós. E será que nós temos feito isso? Será que isso tem estado dentro da nossa mente quando nós fazemos a obra de Deus? Veja então que nós temos aqui João Batista. E por que ele chamava Batista? Porque ele batizava. Ele tinha esse costume de batizar. E por que ele batizava? Veja lá no versículo 33, porque o versículo 33, João, ele fala 2 coisas, 2 grandes motivos, que ele diz por que ele batizava as pessoas. E por causa desses dois motivos, ele fazia o que ele fazia. Veja que ele diz assim: eu não o conhecia, e aqui ele está falando de Cristo, se referindo a Cristo. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito,
Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele fala duas coisas aqui. Olha, a primeira coisa que ele fala que alguém enviou ele a batizar com água. Ou seja, o próprio João Batista, ele teve uma revelação de Deus de que era para ele batizar. Alguém falou para ele, alguém enviou ele a batizar. Isso não veio da cabeça dele, ele falou, vou começar a batizar o povo. E às vezes a gente tem umas ideias assim, nós que somos pastores, às vezes a gente vê, puxa, tem umas cadeiras vazias aqui na igreja, o que a gente vai fazer? Vamos pintar de amarelo aqui, vamos fazer uns negócios. Isso a gente tira coisa da nossa cabeça, e faz. E imagina que João Batista fala, o negócio está meio ruim, o caixa da igreja está meio baixo, a congregação está vindo pouca gente, vamos começar a batizar? Não foi isso que aconteceu, isso não saiu da cabeça dele. Deus falou para ele, tanto que ele fala, alguém me enviou a batizar, eu fui enviado para batizar. Isso não saiu de mim, isso veio do próprio Deus. Deus falou para ele, João, começa a batizar. E esse é o batismo do arrependimento. Por isso que João, ele fala, alguém me enviou a batizar. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que é uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha parado, só essa semana eu aprendi e que me veio na cabeça. Porque ele falou o seguinte, ele falou a segunda coisa, que aquele que me enviou a batizar, aquele que me mandou batizar, ele falou o seguinte, aquele que quando você for batizar, ver que desceu sobre ele o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o batismo de João foi para descobrir quem que era o Cristo. Então ele começou a batizar, falou, vem aqui, venham ser batizados. Aí ele batizava um, o céu não se abriu, não, sinto muito, meu filho, não é você não. Batizava, vem aqui irmão, vamos ser batizados. Batizou, acho que não é você, obrigado, volte ao próximo. Até que ele foi indo, até que apareceu um que foi batizado, e que quando esse foi batizado, sabe o que aconteceu? O céu se abriu. Se ouviu uma voz do céu, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E aí desce o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele, e aí ele fala, é esse é o escolhido. Por isso que, quantas vezes a gente já viu a historinha de Jesus sendo batizado, Lembra que a gente vê a pombinha descendo sobre Jesus, a gente não entende isso. Na verdade, isso é a promessa que Deus fez para João Batista, dizendo, quando você for batizar, aquele que você vê o Espírito descendo sobre ele, esse é o ungido de Deus. Por isso que João Batista, ele é o primeiro a falar, ele fala, eu conheço, isso foi para que acontecesse, o batismo nada mais é para descobrir quem é o Filho de Deus, o ungido de Deus, e quem não é o ungido de Deus. Eu não sei você, quando você se batizou, quem aqui já é batizado? Não sei você, quando se batizou, se o céu se abriu para você, não? Você ouviu uma voz do céu, essa é a minha filha amada, comigo não aconteceu isso. Eu imagino com você também, mas isso foi para nós sabermos, e até hoje saber, que não existe outro Cristo. Só existe um Cristo, só existe um Senhor, só existe um nome dado sobre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, e esse é Jesus Cristo. Por isso que nós vemos esses dois grandes motivos pelo qual João batizava. Em primeiro lugar, porque Deus mandou. E o segundo lugar foi para indicar quem era o Messias, foi para indicar quem era Jesus. Foi para que através do batismo o nome de Jesus fosse glorificado, para que através do batismo de todos nós pudéssemos saber e indicar e apontar quem é o Messias, quem é o escolhido. E veja, meus irmãos, que quando o João Batista ele faz isso, nada mais é, ele está nos ensinando a nós como igreja a respeito do batismo. Porque, em primeiro lugar, nós vimos que Deus mandou João Batista batizar, e que também o batismo serviu para apontar quem era Jesus Cristo. Mas acontece que João Batista já passou, agora nós estamos como igreja funcionando, e a pergunta não é mais para João Batista, por que você batiza? A pergunta é, igreja, por que vocês estão batizando? Por que nós como igreja batizamos? Você já parou para pensar isso? Por que a gente não faz uma cerimônia, uma rodinha, Vamos fazer uma rodinha, todo mundo, faz uma ciranda, põe a pessoa no meio, dá 3 voltas e beleza, já faz parte da igreja. Ou acende 7 velas, alguma coisa do tipo. Por que dá um mergulho? Por que a gente continua fazendo isso? A gente tirou da nossa cabeça, sim ou não?
Não, a gente não tirou da nossa cabeça. Assim como Deus mandou João Batista, Deus mandou a gente também batizar, não é verdade? Deus ele mandou, é muito claro que Deus ele mandou. Olha o que diz lá em Mateus 28:19. O nosso próprio Senhor, o que ele fala? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, assim como alguém mandou João Batista batizar, alguém mandou a gente batizar também. Isso é uma ordem para nós. Não sei se você para pensar, mas isso é um mandamento para mim e para você, para ir batizar. Assim como Deus mandou João Batista, Deus mandou nós batizarmos, nós como igreja batizarmos. Às vezes a gente se esquece desse mandamento, né? A gente lembra de outros mandamentos, de respeitar o pai, de não contar mentira, de não enganar os outros, de não trair as pessoas, né? Eu espero que todo mundo se lembre desses, né? Esses são claros para a gente, ou até dos mandamentos positivos, o que nós devemos fazer, devemos ajudar as pessoas, devemos amar ao próximo, mas e batizar? Veja, meus irmãos, que quando essa pergunta ela vem para a igreja, por que vocês estão batizando, nós precisamos entender que Deus ele mandou nós fazermos alguma coisa. Deus ele mandou a nós como igreja fazermos alguma coisa. Nós temos uma missão de ir pregar o Evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, ensinando a elas a guardar tudo o que Jesus nos ensinou. Essa é uma missão nossa como igreja, é um trabalho. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente se esquece disso e a gente começa a fazer outras coisas. Às vezes a gente acha que igreja é para outra coisa. A igreja, vamos, a gente está aqui, né? Vamos fazer um coral bem bonito, para a gente cantar para a gente mesmo. Ou para a gente cantar para Deus. Deus mandou a gente fazer um coral para Ele? Sim ou não? Deus mandou a gente fazer um templo bem bonito para receber as pessoas? Sim ou não? Percebe que às vezes a gente esquece do nosso foco, irmãos? Às vezes a gente começa a fazer tanta coisa e a gente se esquece de fazer aquilo que Jesus nos ordenou a que nós vemos que tem pessoas fazendo o que Deus não mandou fazer. E vemos pessoas não fazendo o que Deus mandou fazer. Eu não sei o que é pior. Quando a gente não faz aquilo que Deus mandou a gente fazer, ou que a gente faz aquilo que Deus não mandou a gente fazer. E meus irmãos, nós precisamos de foco. Nós como igreja, nós precisamos ir direto ao assunto. Às vezes a gente se esquece disso. Precisamos parar de ficar perdendo tempo com as coisas, irmãos. A nossa missão é clara, ir pregar o Evangelho, batizar as pessoas, isso é uma ordem para nós. Agora, quantas pessoas nós batizamos no último ano? Batizamos sim pessoas, graças a Deus, né? Pelo menos, como igreja, nós estamos batizando, mas será que individualmente nós temos trazido pessoas para o Evangelho? Será que individualmente nós temos levado pessoas a serem batizadas? Como isso é importante, meus irmãos, nós não podemos perder o nosso foco. Isso é uma ordem do Senhor. O objetivo da igreja, a missão da igreja, além de adorar ao Senhor, além de estar se preparando para a vinda do Senhor, além de estar se santificando e ensinando as pessoas, e isso que nós fazemos aqui, ensinar as pessoas, mas não podemos nos esquecer que também é uma ordem, assim como Deus ordenou João Batista a batizar, Deus ele ordenou a cada um de nós também a batizar. Será que temos sido batistas? Será que temos tido orgulho do número de pessoas que temos batizado? Né? Como isso é algo sério. E eu não estou dando sermão em vocês não, irmão. Estou dando sermão em mim mesmo, porque eu que sou o pastor da igreja. Nós precisamos, como batistas, nos lembrar que precisamos fazer jus a esse nome de batista, batizando pessoas. Foi para isso que fomos chamados, assim como João Batista recebeu essa ordem de Deus. E ele batizava porque ele ouviu, ele foi enviado para batizar, nós também fomos enviados para batizar. Por isso é uma ordem para mim e para você, não é uma opção, não podemos perder o foco. Sim, arrumar a igreja, isso é muito legal, ter os ministérios na igreja, isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas nunca percamos o foco de pregar a palavra de Deus, de fazer missões, de batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas, até que o nosso Senhor volte. Será que nós temos feito o que Deus nos mandou?
o batismo ele é uma ordem para nós. Assim como foi uma ordem para João, é uma ordem para mim e para você também. Mas assim como João Batista, algo aconteceu de diferente depois que ele batizou Jesus. Veja que ele foi batizando as pessoas, ele batizava e falava assim: não é você, meu filho, não é você. E aí foi batizando todo mundo, batizando, até que ele descobriu quem que era aquele que ia batizar com o Espírito Santo, quem que era o Messias de Deus. Me faz me lembrar um filme que eu assisti uma vez, que chama Corpo Fechado, se não me engano o nome do filme. É de um diretor, que é Shyamalan, acho que se fala assim. Ele costuma fazer uns filmes bem macabros. A história até desse filme ela é bem macabro. Que é assim, é um cara que começa o filme num acidente de trem, onde morre mais de 300 pessoas, só ele que não morre. E aí tudo passa o filme com o decorrer da história, descobrindo-se que aquele homem, na verdade, ele era um homem indestrutível. Ele era um homem indestrutível. E aí tem um homem que aparece, né, que acho que é o Samuel L. Jackson, aquele, né, ator que é famoso, e aí ele entra numa cadeira de rodas para falar com esse homem indestrutível, e fala: então é você que é o indestrutível. E aí ele explica para ele a moral da história. Eu vou contar porque já é um filme antigo, vou dar spoiler, que eu tenho certeza que você não vai nem assistir o filme, que não é bom também, não recomendo. Mas ele, na verdade, o que acontece? Ele fala: olha, eu sou o contrário de você. Acho que ele falou, eu tenho a síndrome dos ossos de vidro, que quebra, eu não posso nem botar o pé no chão, que eu já quebro todos os ossos do pé. Aí eu comecei a pensar, se eu sou tão destrutível assim, deveria ter um homem na terra que era totalmente indestrutível. E aí ele conta os planos dele, que ele criava catástrofe, destruía, queimava prédios com milhares de pessoas, até descobrir. Ele fazia umas catástrofes de fazer cair avião, bater trem, queimar prédios, até descobrir quem que era o homem que era indestrutível. Então, a moral da história é essa: ele descobriu quem que era o cara indestrutível, só que para fazer isso, ele fez catástrofes no mundo, matou milhares de pessoas, né? Então é um filme macabro. Mas me lembra a história de João Batista, foi por esse motivo que ele batizava. Era para saber quem era o ungido de Deus. E depois que ele faz isso, depois que ele descobre quem é o ungido de Deus, meus irmãos, alguma coisa acontece. Depois que João Batista ele tem esse contato com Jesus, alguma coisa acontece. Porque o batismo dele parece que passa a ser sem sentido, não é verdade? Ou seja, Deus falou para ele: olha, vai batizando até você descobrir quem que é aquele que é o Messias, né? Me lembrou até, esses dias eu estava assistindo um vídeo daquele, não sei se você já viu, agora está na moda fazer o chá de revelação do sexo do bebê. Já viu? Aí tem uns que estoura a bexiga, aí ou sai cor-de-rosa, que é menina, azul, que é menino. Aí eu vi um desses dias que achei bem interessante. Fizeram uma mesa com um monte de cupcake de chocolate, e aí cada um ia e mordia. Aí tinha uns que não tinha nada, chocolate preto. E aí até que cada um ia mordendo um, e aí ia passando, você mordeu, não tem. Aí só que um deles, por dentro, estava ou cor-de-rosa ou azul, né? Até que uma pessoa foi e mordeu e falou: olha, está cor-de-rosa. Aí, é menina, parabéns, né? Que bonitinho. Né? Então, foi uma coisa legal. Só que depois que aquela pessoa mordeu aquele cupcake, depois que descobriu, os outros não queriam ninguém, o pessoal não queria nem morder. Por quê? Porque eu já descobri quem que é. Concorda comigo? Poxa, já pegou o cupcake, já abriu qual que é o sorteado. Agora, os outros não tem, eu sei que não vai ter nada. Eu acho que foi esse meio que o sentimento de João Batista. Puxa vida, eu já descobri quem que é. A minha missão era preparar o caminho do Senhor. A minha missão era descobrir quem era o Messias e falar isso para as pessoas. Mas aí ele fala: puxa vida, acho que eu já cumpri minha missão, e agora o que eu vou fazer? Por isso que parece que a missão de João Batista ela muda. E aí a gente percebe que João Batista ele começa a fazer uma coisa diferente. Depois que ele descobre o Messias, ele passa não mais a batizar para descobrir quem é o Messias, mas ele passa a apontar, dizer: esse é o Messias, esse é o Messias, esse é o Messias. Depois disso você não vê João Batista batizando mais, a palavra de Deus não diz mais que ele foi batizando. Veja o que acontece lá no versículo 29 do capítulo 1. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Olha aqui, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que eu falei para vocês que ia batizar. Esse é aquele que eu falei para vocês que eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Esse é aquele que eu falei para vocês que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É esse homem. No dia seguinte, olha o que acontece, no versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Aqui é João e André, provavelmente. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, depois que João fez aquilo que fez, a missão dele não era batizar para descobrir quem era Jesus. Não é por isso que a gente batiza. Não é por isso que nós batizamos para descobrir quem é o Cristo, porque nós sabemos já quem é o Cristo. Mas veja que o ministério dele foi indicar: esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Olha o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Tudo passou a ser isso. E meus irmãos, a pergunta que fica para nós como igreja: será que nós como igreja temos feito seguidores de Jesus? E nós vivemos um mundo onde nós gostamos de ter seguidores, não é verdade? Quem aqui nunca postou uma foto que não levou nenhuma curtida? Ah, meus irmãos, como isso é triste, como isso dói no coração. Só quem é jovem sabe disso, né, jovens? Confessa. Você posta aquela foto no Instagram, aí você vê lá no dia seguinte, 2 pessoas curtiram. Quando eu comecei a fazer alguns vídeos, né, eu tenho um canal no YouTube que eu posto alguns vídeos meus, e às vezes eu fazia umas lives, eu falava: nossa, vai bombar essa live. Aí quando eu fazia live e postava, aí tinha 3 curtidas. Meu pai, minha mãe e minha irmã. E graças a Deus estão assistindo, tenho certeza que estão assistindo e curtindo ali agora. Irmãos, dá uma coisa no coração. Aí eu falava: cadê os seguidores? Essas ovelhas perdidas. A gente gosta de ter seguidor. Vivemos num mundo onde ter seguidores, ter pessoas que curtem as suas coisas, é sinal de que eu sou bem querido, né? Que as pessoas gostam de mim. A gente tem um negócio, meus irmãos, não sei se quantos aqui já postaram uma foto. Quem aqui já postou uma foto, um comentário? A gente quer que as pessoas dêem uma curtida, não é verdade? A gente quer, tem essa coisa assim, não é um ego inflado, mas a gente gosta de que as pessoas curtam, meus irmãos, porque esse é o mundo que nós vivemos. Nós queremos seguidores, nós queremos fama, mas nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, e a grande verdade é que quando nós fomos batizados, o céu não se abriu para a gente. Não foi para nós que a palavra foi dada: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não foi sobre nós que desceu o Espírito Santo, foi sobre Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. O Evangelho não é sobre mim, sobre você. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. João entendia isso claramente. João, depois que ele teve um encontro com Jesus, meus irmãos, ele entendeu que a carreira dele não precisava de mais nada. A carreira dele não era ficar mais batizando gente. A carreira dele era apontar: eis o Cordeiro de Deus. Olha, não me sigam mais, sigam ele. Tanto que ele tinha seguidores, e João e André, né, que eram seguidores de João, eles começaram o quê? Olha o que diz a palavra de Deus, no versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram quem? Jesus. Olha, João, eu seguia você. E João falou: não me siga não. Ele é o Cordeiro de Deus, siga Jesus. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, nós como igreja, nós entendemos que não é sobre nós o Evangelho. A minha vida não é sobre mim. A minha vida não é fazer seguidores para mim, não é eu ficar famoso, mas é eu fazer o nome de Jesus conhecido. A nossa vida como igreja não é fazer o nosso nome conhecido, mas é fazer o nome de Jesus Cristo conhecido. A nossa função como individualmente como crentes em Jesus não é fazer o meu nome, não é a minha carreira que importa mais, é a carreira de Jesus Cristo. Por isso que João Batista, ele estava lá batizando, e aí todos os seguidores que ele tinha, ele passou para Jesus. De uma hora para outra ele sai de cena, e ele mesmo fala: é preciso que eu diminua, que ele cresça e que eu diminua. Ah, meus irmãos, nós como filhos de Deus, como igreja, nós precisamos entender essa verdade tão profunda, de que é importante de que o nome de Jesus cresça e que o nosso nome diminua. Quantos de nós ainda estamos
apegados à nossa carreira profissional. Veja que João Batista ele falou, olha, minha carreira já não importa mais, eu já descobri. Sabe? Mas ele só conseguiu descobrir isso, sabe por quê? Porque ele teve um contato com Jesus Cristo. Ele conheceu. Quando ele batizou Jesus, ele teve um contato com o Filho de Deus, ele viu aquele milagre acontecendo maravilhoso. Meus irmãos, enquanto nós não temos um contato com Jesus Cristo, nós ainda iremos nos apegar à nossa carreira aqui nessa terra. Enquanto nós não temos um contato profundo com Jesus Cristo, nós ainda estaremos apegados às coisas desse mundo. Por isso que a palavra de Deus e o próprio evangelista João diz que nós não devemos amar o mundo. Quando nós amamos essas coisas, quando nós amamos a nossa própria carreira mais do que Jesus, nada mais nós estamos dizendo que eu ainda não tive um encontro profundo com Jesus a ponto de mudar a minha vida, a ponto de transformar a minha vida, a ponto de eu não querer fazer com que a minha carreira não importasse mais. E aí você pudesse dizer, tá, pastor, mas que carreira que João Batista teve? Era um pobre coitado, vivia no deserto, comia gafanhoto, não tinha dinheiro para comprar um pão. Que raio de carreira é essa? Eu larguei a carreira. O que você era? Ah, eu era gari. Rapaz, você varria a rua, qualquer um varre a rua. Né? E a gente poderia pensar, mas que tipo de carreira? Por que João... e a gente olha a carreira... Mas não foi só com João que aconteceu isso. A história ela continua aqui. Depois que os discípulos de João, que aqui no caso João e André, eles descobrem Jesus, eles têm um contato com Jesus, eles correm contar isso para Pedro, para Simão. E a primeira coisa que eles fazem é mostrar para Simão. E aí Simão, meus irmãos, como é bonita a história de Simão. Aqui no Evangelho de João não conta tanto, existem os outros evangelhos onde contam com maior profundidade o encontro que Simão teve com Jesus. Porque Simão era um profissional. Simão tinha a sua empresa de pesca. Ele era um pescador profissional. Ele, junto com seu irmão, e junto com Tiago e João, e com o pai de Tiago e João, eles eram sim pescadores profissionais. Eles faziam aquilo e viviam daquilo. Eles tinham uma empresa de pesca. E o encontro de Jesus com Simão é maravilhoso, porque Simão ele era empreendedor, ele tinha o seu negócio, e como todo negócio tinha os seus altos e baixos. E no dia que Jesus encontrou com Simão, foi um dia de baixo. Eles saíram para pescar, não pegaram nada. Você lembra da história? Lembra, né? Que saíram para pescar, e aí Jesus chega e fala, vai lá no fundo, joga para aquele lado. Joga lá a rede no fundo. Aí ele fala, Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque o Senhor nós vamos jogar. Eles jogam, e aí o que acontece? Aquelas redes começam a se arrebentar de tanto peixe que tinha. E o barco estava quase indo a pique. Eles chamaram outros barcos, venha gente, venha que o negócio está bombando. Jesus entrou no meu negócio. Glória a Deus, era isso que faltava. Meu negócio era uma miséria. Agora com Jesus a minha empresa vai bombar. Simão Pedro Pesca e Corporation, vou exportar para todos os países peixe, vou exportar filé de merluza, tambaqui, vou exportar para todos os lugares agora peixe. Imagina Simão. Meus irmãos, eu já fui empreendedor, já tive esse negócio, por isso que eu falo entusiasmado, eu já tive minha startup, sabe? Aquela coisa, vai dar certo, vou vender, vou faturar milhões e milhões, minha empresa vai ser um unicórnio, vai ser bilionária. Aquele sonho de criança. E eu imagino a cabeça de Simão vendo aqueles peixes, puxa vida, glória a Deus, puxa vida, quantos peixes, estou no auge da minha carreira, era isso que faltava. Era Jesus que faltava na minha carreira, por isso que não estava dando certo. Olha agora quantos peixes, agora sim minha empresa vai de vento em polpa. Mas quando ele olha nos olhos de Jesus, assim como João Batista, ele tem um encontro profundo com Jesus. E quando ele olha nos olhos de Jesus, ele se ajoelha e fala, Senhor, afasta-te de mim, porque eu não sou digno do Senhor. E Jesus fala, Pedro, o negócio está indo bem, não está? Larga tudo e me segue. Sabe o que Pedro fez? No mesmo instante, ele largou tudo para seguir a Jesus.
porque ele teve um encontro profundo com o Senhor. Meus irmãos, como é bonito isso. E Jesus, ele fala, olha, o seu nome não vai ser mais Simão, vai ser Cefas. Sabe o que significa Simão ou Simeão? É o mesmo nome, quer dizer ouvinte. Não é interessante isso? Simeão quer dizer ouvinte, e Cefas quer dizer pedra ou coluna. Ele fala, antes você era ouvinte da palavra. Antes você era só ouvinte, Simão. Mas agora você me conhece, e você vai ser uma coluna da igreja. Meus irmãos, quando nós temos um contato com Jesus Cristo, isso transforma a nossa vida a tal ponto de nós não querermos mais a nossa própria carreira. De nós dissermos, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quiser fazer. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Quer que eu largue tudo? Senhor, eis-me aqui, eu vou largar tudo pelo Senhor. Tem algumas pessoas, sim, que Deus chama, fala, largue tudo, venha. Algumas pessoas chamam. Algumas pessoas, Deus, ele fala, não, continue fazendo. Assim como algumas pessoas falaram para João, o que eu vou fazer, João? Eu fui batizado e agora o que eu faço? Ele fala, não, continue aí. Continue fazendo com justiça o seu emprego. Isso diz lá em Lucas capítulo 3. Ele fala, olha, continue, você que é soldado, né, não oprima as pessoas. Você que é vendedor, não cobra mais por isso. Você que é coletor de imposto, não cobra mais do que o estipulado. Algumas pessoas vão continuar nos seus próprios negócios, mas, meus irmãos, quando nós temos esse contato profundo com Jesus, alguma coisa é transformada. E a primeira coisa que é transformada é que nós paramos de ser apenas ouvintes da palavra. E isso nos constrange a tal ponto de nós podermos dizer, eis-me aqui, Senhor. A minha carreira ela não é importante para mim mais. O que importa é que o seu reino seja estabelecido. O que importa é que nós possamos ir, fazer a obra, evangelizar, fazer discípulos, para que a tua igreja seja estabelecida. Veja que Simão, ele para de construir a sua própria carreira para construir o reino de Deus, para ser colunas no reino de Deus. Meus irmãos, é isso que Deus ele quer fazer com a minha vida e com a sua vida nessa noite. É que nós tenhamos esse contato tão profundo com Jesus Cristo, a ponto de que quando nós olhamos para Jesus, nós falamos, Senhor, nós não somos dignos de Ti. Mas ainda assim, nós queremos entregar a nossa vida por Ti e fazer aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Porque eu tenho certeza que quando Jesus Cristo ele nos encontra, a nossa vida é transformada. E nós não vivemos mais da mesma maneira. Somos impactados. Por isso que o que nós temos que buscar é fazer a obra de Deus? Não. Mas é ter um contato com Jesus, buscar a Deus enquanto nós podemos achar, buscar o Espírito de Deus, buscar o deserto. Nós falamos isso hoje de manhã, que é preciso estar no deserto, é preciso se desligar das coisas desse mundo, buscar ao Senhor, nos fechar na porta do nosso quarto e buscar ter esse contato profundo, para que possamos ouvir do Senhor o que o Senhor deseja de cada um de nós. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, fica tão claro aquilo que nós devemos fazer. E aí nós temos a certeza que é Deus que está nos mandando fazer. E aí fica claro o que nós devemos fazer, os projetos, se temos que pintar de amarelo ou de vermelho, se temos que sair para pregar desse lado direito ou desse lado esquerdo. Deus ele vai nos mostrar, Ele que vai à frente, porque dele é a obra, dele é o reino. E eu tenho certeza que quando nós tivermos esse contato profundo com Jesus Cristo, aí sim nós iremos pregar, aí sim nós iremos batizar, aí sim nós iremos ensinar. E essa obra ela será eficaz, essa obra ela irá crescer para a honra e glória do nosso Senhor Jesus.